Capital de giro, gente. Não, eu vou Eu não entendi o que ele falou. contar um pouco pra vocês antes de falar sobre isso. Por que que eu falo bastante? Por que que eu tenho. Por que que eu tenho, assim, me sinto capaz de conversar sobre isso com vocês? Meu ateliê começou em 2014. Eu larguei meu emprego formal para viver do meu ateliê. Mas ali, naquele momento, a minha primeira preocupação era só ganhar, pelo menos o que eu ganhava na loja, para pagar minhas contas, estava tudo certo. Só que quando eu me separei em 2017, a minha vida virou de cabeça para baixo, tá? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para mobiliar a casa, comprei os móveis tudo usado, acabei ficando com dívidas de coisas que estavam no meu nome, do meu casamento, né? E aí ficou para trás, eu acabei ficando com dívida, eu não tinha R$ 1 de capital de giro. Eu tava toda atrapalhada financeiramente. Só que eu vinha ali naquele bolo, né? Eu vinha estudando sobre educação financeira desde 2016. Por quê? Não sei. Porque eu já tinha tentado uma separação antes e precisei voltar porque eu não tinha planejamento financeiro. Eu fiquei 3 meses fora do casamento, voltei por causa de dinheiro, por causa da situação financeira. Só que quando eu voltei, porque assim, eram cidades diferentes, então meu ateliê era mais forte onde eu tava antes, né? E aí eu voltei e disse, não, eu vou planejar esse próximo movimento de separação pra não precisar mais passar por isso, não precisar mais voltar pra esse relacionamento por causa de situação financeira, né? Aí eu comecei a estudar educação financeira. E aí eu comecei a estudar, primeiro assistindo vídeo no YouTube, depois eu comecei a fazer cursos e eu comecei a estudar sobre educação financeira. Então eu fiz um planejamento de 1 ano para poder fazer minha mudança, me separar e tudo isso, né? E aí garanti que eu ia ter tudo que eu precisasse pelo menos para começar. Só que quando eu fiz esse movimento, acabou ficando, eu gastei todo o recurso que eu tinha, porque foi ali, não tinha dinheiro sobrando, sabe? Só comecei a organizar. E aí, tá, me vi nessa situação que em pouco mais de 1 ano eu consegui dar a volta por cima, tá? Mas, nesse meio tempo, além de ficar estudando muito sobre educação financeira, eu fiz formação de coach financeiro. O coach, ele é um profissional que ajuda a criar estratégias e ajuda a seguir um planejamento para alcançar um determinado objetivo. Então, eu fui fazer a formação, eu não me apresento como coach, apesar de ser formada, né, ter a certificação, porque eu não atuo como coach. Eu atuo indiretamente, né? Mas eu não presto serviço de coach, assim, para fazer sessão de coach, essas coisas. Eu não faço, mas eu tenho uma formação. E eu fiz com especialização em finanças. Muito pelo meu momento de vida. E muito porque eu queria que o meu negócio crescesse e eu queria saber o que fazer com o dinheiro, né? Eu queria cuidar do meu dinheiro. Então, eu acabei fazendo essa formação. Então, apesar de eu não usar isso como currículo, né, eu não me apresento dessa forma, eu posso orientar vocês por esses 2 motivos, tá? Primeiro, pela minha experiência de vida pessoal, e segundo, porque eu tenho capacitação, formação para isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro lugar, a gente não usa capital de giro para uso pessoal. Então, quando a pessoa colocou na frase assim, eu não tenho capital de giro, e eu tô cheia de dívidas, e como eu faço para pagar as contas? Uma coisa não conecta com a outra, entende? Então eu pensei, cara, a gente precisa conversar sobre isso, porque se não houver clareza, dinheiro é a coisa que exige mais clareza, mais clareza. Porque eu até consigo fazer venda na intuição. Eu consigo vender meu produto sem conhecer técnica de venda na intuição. É porque eu sou uma pessoa que eu me destrincho um pouco mais e tudo isso, mas dinheiro não, gente. Dinheiro a gente tem que ter clareza, a gente tem que saber o que tá fazendo, a gente tem que ter objetivo com ele, porque senão a gente se perde muito fácil, aí a gente vende pra caramba, aí acontece tudo, mas aí eu não sei cuidar do dinheiro que entra, aí aí a gente perde todo aquele esforço que a gente fez, né? E a gente tem que aprender a cuidar do pouco, né? Do dinheiro quando ele tá pouco. Pra quê? Pra que ele cresça, né? A gente cuida do dinheiro, é que nem uma plantinha. A gente cuida ali com carinho e ele vai aumentando. Então, quando a pessoa diz, eu não tenho capital de giro, eu tô cheia de dívidas e eu preciso pagar as contas, a gente precisa esclarecer que quando as despesas são pessoais, a gente não mexe no capital de giro. A gente tem que construir uma reserva de emergência.
2020 foi o ano que nos trouxe completa clareza sobre a necessidade de uma reserva de emergência. As coisas podem mudar, a gente pode perder a nossa principal fonte de renda, não existe essa estabilidade que o povo acha que tem na carteira assinada, e aí eu fico eu me vejo sem recursos, entendeu? Então, assim, nunca foi tão importante, a gente nunca, assim, a gente aprendeu na prática, na pele, algumas pessoas literalmente, o quanto é importante ter uma reserva de emergência. Só que a reserva de emergência é para as despesas pessoais. O capital de giro é para dar o giro no negócio. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então a gente tem que pensar sempre. Eu tenho a minha finanças pessoais, que é o que eu faço com o meu salário, que é uma parte do dinheiro do meu negócio, e eu tenho o dinheiro do meu negócio. Quando a gente está empreendendo, por mais que a gente inicie sem conhecimento, aos poucos a gente precisa fazer esse movimento de entender que são duas coisas independentes, tá? Então aqui eu preciso organizar minha vida pessoal, minhas despesas pessoais com o dinheiro do meu salário. E aqui eu tenho que organizar as finanças do meu negócio. Se eu usar capital de giro para pagar minha dívida, o meu negócio, gente, não vai dar certo nunca. Porque o capital de giro é para fazer o mês do negócio acontecer. Capital de giro não é reserva de emergência, capital de giro não é dinheiro guardado, capital de giro não é isso, capital de giro. Porque a gente sempre escuta dinheiro faz dinheiro, mas quando não temos dinheiro nenhum, gente, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tava devendo. Tá? Então a gente tem que criar estratégia para construir um pouquinho de dinheiro, já vou falar sobre isso. Capital de giro é só para o mês do negócio acontecer, não é uma reserva, não é um dinheiro que tá, não é uma poupança, não é nada disso. Capital de giro não é isso, tá? Aí depois que a gente já tem o capital de giro, se ainda a gente tem mais dinheiro do que aquilo, a gente vai começar a construir uma reserva financeira, né? A gente vai fazer algum investimento para deixar aquele dinheiro numa reserva financeira. Mas não é o capital de giro, tá? Ó, no início o dinheiro que entra é pra tudo, não dá para tirar salário. Ai, gente, como vocês estão precisando do curso de finanças? Como vocês estão precisando do curso de finanças? Meu Deus do céu. Adriana, tem muita dificuldade do dinheiro, coisas que estão enraigadas na mente. Minha mãe falava, dinheiro só traz desgraça. Não penso assim, mas é uma crença limitante. E ela fica mesmo, tá? Essas coisas que a gente escuta na infância, principalmente até os 7 anos, é muito difícil. A gente precisa trazer para a consciência para conseguir mudar. E a gente só consegue mudar essas crenças que foram, né, que as pessoas colocaram na gente, trazendo isso para a consciência e trabalhando nelas de forma consciente. A gente não exclui, a gente não elimina uma crença. A gente não elimina uma crença, a gente sobrepõe, a gente cria uma crença nova e trabalha essa crença nova para ela ficar maior do que aquela crença antiga. É verdade. Então a gente tem que trazer consciência. O curso de finanças é a base de todo o negócio, sim. Por quê? Porque como é que quando eu não tenho dinheiro nenhum, e eu passei por isso na pele, tá? Eu não tô dizendo pra vocês, eu não tô falando pra vocês de teoria. Eu não tô falando pra vocês de teoria, gente. Quando eu me separei, eu tava cheia de dívidas, eu tinha um aluguel e 2 filhos pra sustentar sozinha, só com a renda do meu ateliê. Eu marcava... Eu falo isso pra vocês. Eu marcava todas as entregas que eu pudesse pro dia 9, porque dia 10 vencia o meu aluguel, e se atrasasse alguma coisa, atrasava o meu aluguel, porque eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel que não fosse das entregas que eu tinha que fazer. Então, assim, eu trabalhava muito, muito, muito mesmo. Aí eu comecei a pensar em estratégias. E o que a gente precisa fazer, tá? Assumir a responsabilidade. Pois é, com estratégia, tá, Magnólias? Com estratégia. A gente vai assumir a responsabilidade da situação financeira que a gente tá. Eu tô numa situação financeira difícil. O que eu vou fazer pra mudar? Primeiro passo pra tudo é assumir a responsabilidade. Só um pouquinho que acho que um bicho me picou aqui. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu digo, eu sou a única pessoa que pode mudar isso. Eu não vou ganhar dinheiro de ninguém. Eu não vou sair pra procurar emprego. Eu tenho que mudar essa situação. Eu coloquei tudo na ponta do lápis.
que eu tenho de despesas do mês, sentei e coloquei tudo na pontinha do lápis. Pra eu me manter, o que eu não posso cortar? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que comprar comida, assim, o essencial, sabe? Pra gente poder dizer que tava, né, que não ia faltar, mas assim, muito essencial mesmo, tá? E eu fiz uma outra lista com o que eu tinha de dívidas, e eu não tinha capital de giro, não tinha nada, tá? E aí eu trabalhando aqui pra poder fazer esse giro. Comecei a pensar o seguinte, aí dessa lista de despesas pessoais, gente, eu coloquei um limite de gastos de tudo que não era despesa fixa. Ah, aluguel não tem como cortar, luz não tem como... Luz a gente tem como economizar, mas assim, é uma coisa que eu não tenho como saber exatamente quanto vem, mas a gente começa a economizar. E compra de mercado, eu não comprava no mercado tudo que eu queria. Eu comprava no mercado porque estava dentro do que eu tinha estipulado de despesa, né, de gasto por semana para o mercado. Então a gente comia o básico, gente. A gente comia o básico, não tinha nada de... Carne naquela época, assim, era um luxo. Era quando eu ia visitar alguém. Mas eu cortei assim, eu fiquei com o mínimo necessário para poder passar por aquela situação, porque eu sabia que seria, como eu estava assumindo a responsabilidade e eu estava trabalhando em cima de uma estratégia, eu sabia que aquilo ali ia ser temporário. Então era um esforço temporário que eu estava fazendo para poder mudar minha vida e a vida dos meus filhos. Então se a gente não assume essa responsabilidade, se a gente não paga o preço, aí sim, aí eu vou estar sempre dizendo que não dá, tá? Então assim, é o quanto tu tá disposta a fazer isso acontecer. Trabalhava tudo que eu conseguia, gente. Não tinha essa, eu trabalho 5 horas por dia, eu trabalho 6 horas por dia, eu trabalho 8 horas por dia. Não tinha essa, eu trabalhava o quanto eu aguentasse trabalhar naquela época lá. Porque eu precisava de todo o dinheiro que entrava. Eu comecei a criar estratégias para ter alguma fonte de renda extra que não dependesse da minha produção. Então eu comecei a comprar coisinha naquele aplicativo lá da China e revender junto com os meus coisas que tivessem a ver com o meu segmento. Então sempre coisas de bebê, tá? E aí eu revendia. Eu pegava os kits da Natura, que a minha mãe vende Natura, e eu pegava os kits para fazer junto com os produtos ali, montava o kit e acabava ganhando uma comissão. Essa comissão, na verdade, não era tanto dinheiro, mas tipo, comprava o básico que a gente precisava de sabonete, de esse tipo de despesa, porque tudo, gente, um sabonete naquela época pra mim era lucro, entendeu? Então tudo ia pra ponta do lápis. E aí o que acontece? As coisas começaram a se endireitar, porque existe uma ação com uma intenção. Então se eu estou tomando uma ação que eu sei onde eu quero chegar, eu consigo avaliar se eu tô tendo resultado daquela ação que eu tô tomando. Então, eu comecei a avaliar. Tá dando resultado? Tô alcançando meu objetivo? Aí eu criei uma estratégia. Eu tinha aquele valor que eu tinha que ganhar pra gente viver, pra gente passar o mês. E aí do que sobrava daquilo, porque qual é a estratégia? Diminuir as despesas e aumentar as receitas. Se eu não fizer esse movimento de diminuir as despesas e aumentar as receitas, seja lá o que for que eu precise fazer, eu nunca vou conseguir mudar minha situação financeira. E a responsabilidade disso é minha, gente. Então, diminuí as despesas, aumentei tudo que eu podia as receitas e do dinheiro, da diferença que sobrava, eu ia pagando as minhas dívidas. Então, assim, a gente se privou de um monte de coisa. Hoje eu falo para as pessoas assim, eu não tenho noção do que eu consegui construir de 2017 para cá, porque o meu negócio hoje é muito grande. Assim, eu não tenho noção, sabe? Porque, assim, tem muita gente que tira renda a partir do meu negócio. O que eu ganho por mês hoje eu nunca sonhei na vida. O meu negócio hoje tem outra proporção. E isso aconteceu em 4 anos. Porra! Só que quando eu paro pra pensar nisso, aqui, gente, eu paguei o preço.
Eu não fazia mais nada. Eu passei 2, 3 anos da minha vida aqui, até o meio do ano passado, com a cabeça enfiada no trabalho, só pensando em como eu ia mudar minha vida, como eu ia fazer para sair daquela situação. Como eu ia fazer para sair daquela situação? Precisava pensar em alguma coisa. Gente, a gente tem que assumir a responsabilidade. Nós somos mulheres adultas. Hoje em dia a gente tem responsabilidade sobre a nossa vida. A gente não aprendeu sobre finanças nem na família, nem na escola, nem nada. Então a gente não sabe. Só que a gente não pode. Ou a gente assim, se dispõe a aprender a fazer algo diferente, porque se do jeito que eu tô fazendo hoje não tá dando certo, eu preciso fazer algo diferente.